noite a todos e a todas. Vão me falando aí de onde vocês são, quais as cidades aí, se a Joanaína. Oi, Joanaína, boa noite. Ela falando aqui, ansiosa pelos ensinamentos. É um bate-papo aí, né, que a gente consegue fazer. A Berenice, oi, Berê, boa noite. A senhora anda sumida. A Berenice, a Verônica, oi, Verônica, boa noite também. A Bernardina, a Marília, a Vanilda. A Vanilda é lá de Monte Belo. Oi, Vanilda. Ah, a Vanilda já é minha paciente lá de Monte Belo. Oi, Vanilda, boa noite. Vanilda, Monte Belo é aqui pertinho, dá 120 quilômetros, não é isso, mais ou menos, Vanilda? Acho que é isso mesmo, né? A Vanilda Ruela, boa noite. Ó, lá do Ceará, Lenira, lá do Ceará, que legal. Ah, Janine ali de Capetinga. Capetinga é aqui pertinho, aqui. Eu já fui lá em Capitinga já uma vez. Oi, dona Laura. Dona Laura também, boa noite. Dona Laura já fez o tratamento com a gente. Legal, boa noite, Laura. A Rose também fez tratamento. Ó, que legal, a pessoa aqui já da turma passando aqui, ó. Boa noite, Rose. Eu chamo de Rose, não é? Ou é Rose? Acho que é Rose mesmo, né, Rose? A Cida, boa noite. Gente, ó, faltam 2 minutinhos. Ó, Lourdes lá de Portugal, legal. Oi, Lourdes. Ó, Vinhedo, Portugal. Ah, a Lourdes é de Portugal. Portugal lá, o que? Às 4 horas, não é? De fuso horário? Eu acho que é isso aí, né, Lourdes? Então, se aqui é hoje, deve ser quase meia-noite lá. E a gente vai esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Porque sempre a gente começa às 8h05, né? O brasileiro, como bom brasileiro, só chega atrasado nos lugares. Então, a gente espera um pouquinho os atrasadinhos. Ah lá, Lourdes falando que é meia-noite. Oi, Lourdes. Legal. Você mora onde aí, Lourdes? Acho que você já me falou, eu só não lembro. Qual região é que você mora? A Rosita falando, não, sempre bom te ouvir, aprendo demais, legal. Pô, um abração para você. Ó, a Julina estava aqui, Julina estava na live passada, né, Julina? A Deva, lá de Cotia, São Paulo. Ladário, Mato Grosso do Sul. Legal, eu fui pescar, né? Assim, eu já falei para vocês, né, gente? Eu sou pescador de fazer companhia para o meu pai. Eu não sou muito pescador, não, mas meu pai é viciado. Ah, tá. Cidade de Visu, 70 quilômetros de Coimbra. Eu tenho um amigo que está aí em Visu. Está em Visu. O Mário está aí. Em Visu, Portugal. Ó, a Anabela lá de Portugal também é legal, gente. Ó, Portugal aqui em massa aqui. Ibiúna, meu marido sofre muito com fibromialgia, ótimo. Nós vamos falar. Meninas, 8h05. Vamos fazer um bate-papo aqui. Eu vou tentar trazer um pouquinho aí do que eu sei aí, um pouquinho para vocês entenderem. Essa grande dúvida, tira glúten, não é glúten, papai, esse trem aí. E o que é o mais importante, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio, tá? O glúten hoje ainda é muito questionável aí se faz mal ou não, certo? Mas vocês vão entender o que eu estou falando. E eu quero que vocês, assim, eu sempre trago da bioquímica porque eu falo, né? A bioquímica explica a vida. Então, se você tem os conceitos da bioquímica lá de trás, mas o mais importante não é que vocês saibam bioquímica, não é isso, mas é que com raciocínio a gente vai linkando, né? Bioquímica, anatomia, fisiologia, histologia, fisiopatologia e a doença. Então, por que você está doente? Porque começou lá atrás. Se você não entender que tem que começar lá atrás para tratar tudo,
você fica só naquela assim, ele falou e não sabe direito aonde que o galo tá cantando, né? A gente costumava falar isso na faculdade, né? Você escuta o galo cantar, mas você não sabe aonde que foi. E aqui não, aqui a gente mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie, né? Como diria o bom ditado aqui, português aqui, né? Português não, mineiro, né? Mineiro fala isso, mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie, então, sabe tudo. Então, o que eu quero que vocês entendam? O glúten é uma glicoproteína. Tá? O que é glicoproteína? Uma proteína que é grudada numa proteína. Então, quer dizer, uma glicose grudada numa proteína, uma glicoproteína. E essa glicoproteína está presente em várias coisas que a gente come aí, vamos colocar assim, né? Principalmente de plantas. Só que o glúten, ele faz parte de um grande grupo que nós chamamos de lectinas, certo? Então, não é lecitina, são lectinas. Vou escrever aqui para vocês entenderem. Lectinas. Então, na verdade, o grande grupo é esse de lectinas. E esse grupo de lectinas, que o glúten é o mais famoso representante, ele tem vários alimentos que são ricos em glicoproteínas. Então, por isso que, quando você exclui alimentos com glúten, às vezes você não melhora. Por que não melhorou? Porque você não excluiu as outras lectinas. Pô, doutor, aonde eu tenho muita lectina? Então, as lectinas são glicoproteínas. Vocês vão entender por que dessa glicoproteína. Eu estou falando isso aqui. Essas glicoproteínas, elas são fonte de energia para as plantas, né? Por isso que dá muito em sementes. Então, feijão, tudo que tem vagem, tudo que tem aí semente, né? Trigo, milho. Então, essa glicoproteína, ela é rica, né? Ou essas sementes são ricas em glicoproteínas, que tem o nome de lectinas, que elas têm função de energia para a planta, para crescer, né? Para a semente desenvolver, mas ela é um mecanismo de defesa. É como se ela desse um gostinho ruim, vamos falar assim, para os animais que vão lá para comer. Então, as glicoproteínas têm um gosto ruim para os animais. É sobrevivência. Todo mundo quer sobreviver. E as plantas, para sobreviverem e terem essa energia, fizeram a glicoproteína e foram aí, com o tempo se desenvolvendo. Até aí, beleza. Só que de 30 anos para cá, mais ou menos, 30 anos, por conta da demanda mundial por comida, eles foram selecionando grãos de trigo e milho que, durante o processo lá da formação da farinha, né? Você pega o trigo, moe o trigo, você forma a farinha. E esse trigo, ele não precisa de uma fermentação igual se existia há 50 anos, 70 anos atrás, para se desenvolver o pão, por exemplo. Pão, massa, qualquer um tipo de massa aí. Então, como que era feito antigamente? Eu pegava a farinha de trigo, colocava um fermento biológico, aquele pão ficava, aquela massa ficava de molho, né, lá esperando, né, a fermentação de 12 a 24 horas, às vezes até 36 horas, e aquela massa ia desenvolvendo, eu punha passar. Ali eu formava um pão, e todo mundo conhece isso, o pão italiano é por fermentação natural. Então, o que a gente entende por pão italiano é por uma fermentação natural.
Fermentação natural, eu entendo que eu joguei bactérias boas naquele pão, naquela massa, para desenvolver aquela massa que eu vou assar. Então, vamos voltar lá. Lectina, né, glúten, glicoproteína, por isso que eu falei dessa glicoproteína, e as bactérias que eu coloco comem essa porque é glicose. Então, as bactérias se alimentam da glicose, que é essa glicoproteína. Por isso que o pão se desenvolvia. Porque se não tiver alimento para as bactérias, elas vão morrer. Pronto, um princípio muito básico. Então, essa fermentação natural, antigamente era com bactérias que jogava lá, que era o fermento biológico. Com a demanda mundial por comida, e todo mundo achando que o mundo ia ficar sem comida, e foram aperfeiçoando, né? Não sei se é aperfeiçoar, a produção dos grãos. Eles começaram a selecionar grãos de trigo, né, e milho também, trigo e milho, que não necessitavam dessa fermentação biológica para desenvolver o pão. Bastava um fermento químico. Você jogava um fermento químico lá e esse pão já crescia, essa massa crescia e já ia. Então mudou-se a característica da farinha, do trigo, certo? Então é um trigo que eu não preciso mais ter uma farinha de trigo, né? Eu não uso trigo, eu uso a farinha. E a farinha, né? Então forma esse glúten aí, né? Como chamar? Glúten em latim ou grego, não sei, quer dizer cola. Uma cola, uma massa. Por isso que fica uma massa grudenta. Então é uma cola, como se fosse aquilo ali. Sem eu colocar farinha, eu não formo essa cola. Por isso que eu preciso do glúten para formar essa cola, para pôr o pão para fermentar. E qualquer produto aí que precisa. Qual que foi o grande problema? Esse é o problema. Nós mudamos as características do grão, porque nós passamos a selecionar grãos que não necessitam de fermentos biológicos. Nós podemos usar fermento químico. E nós, no processo de fermentação, nós retiramos, no processo fazer lá a farinha, manufaturamento, manufaturamento da farinha de trigo, a gente acabou extraindo muitos nutrientes daquele trigo. E quando eu tenho uma farinha que ela é pouco nutritiva, o que eu faço? Eu tenho que aditivar nutrientes. E o que eles adicionam? Ácido fólico. Ácido fólico é um produto químico, não produzido, que vem das plantas. Das plantas vem o folato. O ácido fólico é um produto que o homem desenvolveu parecido com folato para enriquecer aquela farinha. Por isso, quando fala farinha enriquecida, porque o homem retirou e está jogando um produto químico. É mais um produto químico para você ingerir. E o ácido fólico é totalmente diferente do folato. Embora ele ajude na formação lá do processo lá bioquímico, lá é chamar ciclo de um carbono, mas é diferente. Então, o ácido fólico é diferente do folato. Mas voltando ao nosso glúten, as bactérias do pão, antigamente, comiam a glicose que está na glicoproteína e quando a gente ingeria aquele pão, a gente comia muito pouca glicose do pão, né? Porque já foi fermentado biologicamente. Hoje, não. E aí, aqui que está o problema da fibra. Então, vamos voltar lá atrás. Eu tenho um intestino que não funciona. Por quê? Porque eu tenho um desequilíbrio no meu cérebro,
dos meus 2 cachorrinhos, Pitbull e Labrador. Pitbull, para quem não sabe, o nome médico, né? Chama amígdala cerebral. Igual a gente tem a amígdala da garganta, a gente tem amígdala, porque é parecida, dentro do cérebro. É um núcleo pequenininho, são 2, um de cada lado, que tem o nome de amígdala cerebral. E a amígdala cerebral é estimulada pelo hormônio do medo, que se chama dopamina, que é o defeito genético de vocês. Então, quem tem fibro tem um defeito genético na formação do hormônio do medo, e eu alimento o pitbull, e automaticamente, eu alimentando o pitbull, eu tiro a comida do labrador, que é o nome médico, chama Locus ceruleus. Eu não sei falar esse nome, não. Eu só leio, nunca escutei. Mas é Locus ceruleus. Locus ceruleus é um núcleo que nós guardamos as emoções boas. O que isso quer dizer? Se eu tenho o hormônio do medo alto e o cérebro, ele entende, ou ele se manifesta, né? Sei lá o nome disso, que não tem como eu expressar 2 emoções antagônicas ao mesmo tempo. O que é isso? Eu não consigo rir e chorar ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar alegre e chorando. Eu não consigo expressar raiva e perdão, tranquilidade. Não tem jeito. Por quê? Porque a hora que eu estimulo o núcleo do medo, né, essa amígdala cerebral, pelo hormônio do medo, eu produzo uma enzima, aí o nome é bioquímico, vou gastar um pouquinho aqui, é minha bioquímica, chama indolamina dioxigenase, IDO. A IDO vai e quebra a serotonina em 2 ácidos, quinolínico e quinolóico. Tá? Então, eu aumentei o estímulo do pitbull, produzo o IDO, quebra a serotonina, quinolínico, quinolóico. Quinolínico te irrita, quinolóico te deixa surto psicótico. Mas isso ocorre no meu corpo inteiro. Não é só porque ocorre em neurônios. Não é só neurônio cerebral. Ocorre no meu neurônio intestinal. E qual que é a função da serotonina no intestino? Serotonina é o hormônio que é um relaxante muscular de fibras lisas. Aonde nós temos fibras lisas? Intestino, em vísceras que se distendem. E em artérias. Artérias, eu preciso da serotonina para dilatar. Por isso que infarta jovem. Jovem, que eu digo, 45 anos. O cara que infarta com 45 anos porque faltou serotonina. Ele está com excesso de taquicardia por ansiedade e a serotonina não dilata a artéria. Se a serotonina não dilata a artéria, falta sangue para o coração e ele infarta. Mas no meu intestino, não. Eu preciso da serotonina para distender as fibras lisas. E para que isso? Para que as minhas bactérias boas do meu intestino fermentem a comida. Então, a segunda fermentação é no intestino grosso. Primeiro intestino delgado, segundo intestino grosso. E eu preciso da serotonina. Mas eu não tenho, porque o meu pitbull está atacado. Pô, doutor, mas meu intestino é preso. É, ué. Por que o intestino é preso? Porque da serotonina eu formo melatonina. Melatonina no intestino é contratilidade. Então, eu tenho uma molécula que distende e eu tenho uma que faz contratilidade. Então eu preciso dos meus hormônios não cerebrais, hormônios neurais, de nervo, de neurônio. E o intestino é o segundo órgão que mais tem neurônios. Primeiro é o coco.
depois é o intestino. Por quê? Riquíssimo em células de defesa, riquíssimo em... E a melatonina é riquíssima de receptor em células de imunidade. Por isso que eu estou estressado, a minha imunidade baixa. Eu também não tenho serotonina. E porque o cortisol bloqueia a imunoglobulina, que é uma proteína. Bom, esse é outro assunto para 2 dias aí para gente conversar. Mas vamos voltar ao nosso querido glúten. Não ao glúten, às lectinas. Glúten é o principal representante das lectinas. Onde que eu sou rico em lectinas, né? Porque eu tenho rico. Feijão, lentilha, grão de bico, riquíssimos em lentilha, em lectinas. Por isso que eu tenho que pegar o feijão e deixar de molho 24 horas. Quebrar as lectinas para ela germinar, para como se esse feijão fosse germinando. Para diminuir as lectinas que estão ali. Onde eu tenho mais? Batata. Batata inglesa. Aonde? Batata doce não. Batata doce não tem. Você pode comer à vontade. A batata inglesa tem. Tomate. Riquíssimo em lectinas. Tomate. Até que se for comer tomate, tem que arrancar a casca dele, que diminui muito. Onde mais eu tenho lectina? Berinjela tem. Pimentão tem. Alho. Alho poró. Cebola. Por isso que eu tenho que tirar isso da dieta na primeira fase. A dieta, a FoodMap, né, a fase 1, você retira todos os alimentos com lectinas, porque tem glicoproteínas. Glico é alimento para as bactérias. E se eu quero tratar o meu intestino, eu tenho que retirar o microbioma ruim para depois colocar o microbioma bom. Não tem jeito, não tem milagre. Eu tenho que tratar esse intestino. E como que eu trato o intestino? Matando ele de fome. E como é que eu mato ele de fome? Corto glicose, porque essas bactérias se alimentam de glicose. Por isso que é o FoodMap. São alimentos fermentáveis, ricos em glicose. E as lectinas são glicoproteínas. Então começa a ligar uma coisa com a outra. Se eu tenho um intestino que não funciona, rico em bactérias ruins, uma desbiose, eu como e a comida fica empachada, parece que não... Isso aí é cibo. Nem é desbiose. Desbiose é para intestino grosso. O cibo, que é um excesso de crescimento bacteriano no intestino, se chama small intestine, né? No intestino fino, né? Fino e grosso. Então, intestino delgado, você tem a primeira fermentação. Então, você come, empachou, porque não está fazendo a digestão ali, as bactérias estão fermentando, aumentando. E a hora que vai para o intestino grosso, aumenta gases. Você forma muitos gases. Por isso que você come pão e forma gases. Porque você está comendo glicose. Mas, o glúten, aí que está o problema, aí que está o X do nosso problema. Eu tenho um intestino que não funciona. Ele está lá parado, fermentando aqui dentro. Essa fermentação produz ácidos que destroem a parede intestinal. Então, o intestino é formado por células, e quando eu tenho lesão por esses ácidos dentro do intestino, eu abro o intervalo entre as células. Então, uma célula é grudada na outra, igual uma parede, que ela é impermeável. Eu joguei ácido ali, eu tirei a junção. São células de junção, as Jumper-Smear. São células que grudam ali
uma célula da outra. E aí você tem lesão disso aí. Qual que é a consequência? Aquele glúten mal digerido pelas bactérias intestinais atravessa a barreira a barreira intestinal. E isso promove uma reação imunológica. Nós temos nove sistemas imunológicos de defesa. 9. É IgE. Nós estamos falando de IgG, imunocomplexos, de leucócitos, tem outros nomes aí que é parte da imune, que eu não lembro. Mas são 9 sistemas de defesa. Então, adianta eu dosar IgE para ver se eu sou alérgico ao glúten? Não tem jeito. Eu tenho 9 complexos. O principal é IgG complemento. Pois, se essa lectina atravessa a minha barreira intestinal e vai lá, estimula meu sistema imunológico. Sistema imunológico é o quê? Cortisol alto. Imunidade é sistema de defesa. Cortisol vai lá em cima. E o cortisol estimula a quebra da serotonina. E aí vira um looping. Um afeta o outro, que estimula outro, que volta, estimula, e você vai comendo e vai fazendo, e vai comendo e vai fazendo. Por isso que só retirar o glúten não resolve. Não resolve. Então, se você me perguntar, glúten faz mal para a fibromialgia? Faz. Para todas as pacientes? Às vezes não. Porque aquela paciente que tem um intestino bom, que ainda não está comprometido, uma síndrome do intestino irritável, que é aquele intestino que prende, solta, 10 dias preso, depois passa 2 dias ruins. Então, esse intestino que não está nessa fase ainda, provavelmente o glúten não é o gargalo metabólico. Provavelmente. Talvez seja lá do meu hormônio do medo, fazendo esse looping, e eu, com esse hormônio do medo, eu interpreto os fatos corriqueiros da vida como ameaçadores da minha vida. E eu passo a estimular o pitbull, formando redes neurais. Quem falou isso? Freud. 1940. Freud falou das redes neurais e foi tido como charlatão. Não se sabia, não se provava as redes neurais. Ou seja, pelo nosso pensamento, os neurônios crescem entre eles, não em números, né? Número, né, de neurônios, são números. Não em números. Crescem em prolongamentos em determinadas áreas, não são em todas as áreas do cérebro. Então, em determinadas áreas, o Freud viu isso. Por isso que quando ele montou a psicanálise, ele viu isso e falou, gente, se eu fizer desse jeito, eu trato esse núcleo e pai. E ele chamou de quê? Id, ego, superego. Pitbull, labrador e juiz. O juízo crítico é o superego. Então, id é o pitbull, ego é o labrador e o superego é o juiz, que é o neocórtex, né? O nome médico é neocórtex. Neo porque é novo, córtex porque é uma área do cérebro, que é a mais desenvolvida nossa, né? Mais próximo da gente são os macacos, aí, os primatas. Mas nós, seres humanos, conseguimos desenvolver isso aí mais. Ou seja, está tudo interrelacionado. Então, adianta eu só tirar o glúten? Não. Mas precisa retirar o glúten? Sim. Só o glúten? Não. Eu tenho que retirar as lectinas. Vocês já entenderam que um buraco é um pouquinho mais
vamos falar assim, um pouquinho mais profundo do que só retirar a alimentação. Se fosse isso, era fácil demais. Pô, o que é lectina? Eu vou parar de comer isso e vou viver feliz o resto da vida. Não vai, porque seu intestino não vai funcionar. Por quê? Porque o seu cuco tem um hormônio do medo alto e você tem essas interpretações e a vida vai te exigindo muita coisa. E se você não aprender a trabalhar o neocórtex, que é o juiz, e o pitbull labrador, o seu intestino vai funcionar. E você vai ter alergia do glúten, vai ter lesão, vai ter a síndrome do intestino irritável, permeabilidade intestinal aumentada, alergia alimentar tardia. É um ciclo. Um, outro. É uma escadinha. E aí vira esse looping. E aí você não melhora, não melhora, não melhora. Por isso, do tratamento, ele tem que ser expandir a cabeça. Caramba, as lectinas é um dos gargalos metabólicos que afeta a fibromialgia. Nós temos 40, mais ou menos, né? Eu estou chutando aqui 40, mas já contei, acho que deu quase 40 já. Então, eu tenho que abrir a cabeça para isso. Pô, eu tenho que dosar meu magnésio. O magnésio tem que ser acima de 2,1. E nós, aqui no Brasil, lá, os nossos irmãos portugueses já são de uma região da Europa que tem vulcão ali naquela região. Então, a água de lá é magnesiana, ela tem mais magnésio do que a nossa aqui. E nós, brasileiros, não somos brasileiros. Nossa genética é europeia. 500 anos não dá alteração de gene. Então, nós, basicamente, lógico, nós somos uma miscigenação de raças aí, tudo. Mas a grande maioria vem da Europa com uma genética que foi adaptada para uma água rica em magnésio. Se eu não tenho, se eu estou numa região que não estou adaptado com uma água pobre em magnésio, eu tenho que suplementar. Não tem jeito, mas eu tenho que dosar. Às vezes, só tomando magnésio não resolve. Para quem não entende, o magnésio ele é o porteiro do neurônio. O que é isso? O que é o porteiro do neurônio? Existe um neurônio que o cálcio entra dentro do neurônio e dá excitabilidade, né? Então, o cálcio está no nosso corpo. O cálcio é o nosso principal mineral. O nosso principal fator de transcrição é o cálcio. Tudo gira em torno do cálcio. Tudo. Primeiro fator é o cálcio. Se me falta cálcio no organismo, muda todas as minhas reações metabólicas. Começa a arrancar cálcio dos ossos, para jogar no sangue, eu não posso ficar sem cálcio. Meu neurônio não funciona, meu músculo não funciona, não gera calor. Tá. Mas, no meu cérebro, eu preciso do magnésio para o cálcio entrar dentro do neurônio, eu preciso de um porteiro, porque senão entra muito. Tanto é que anticonvulsivantes atuam bloqueando a entrada de cálcio dentro do cérebro. Então, quem tem convulsão, já viu que tem as crises epilépticas? Eles tomam anticonvulsivantes, e muitos anticonvulsivantes bloqueiam, ali, atuam nesse porteiro aí, nesse bloqueando canal de cálcio. Por isso do magnésio. Então, quando eu abro a cabeça, eu falo assim, opa, vou só bloquear o glúten? Não, né? Porque eu tenho que bloquear as lectinas. Mas só lectinas, não, porque eu tenho que retirar o microbioma. Eu tenho que colocar um microbioma que hoje já deram o nome de psicogênico. Porque são microbioma, é um microbioma, né? São bactérias, né, que formam esse microbioma, que aumenta a formação de uma molécula que é chamada butirato. Butirato, né? Nós temos três gorduras, porque são gorduras, né? Que é chamados ácidos graxos de cadeia curta. Então, ácido graxo de cadeia média é óleo de coco, que é gordura. Ácido graxo de cadeia longa é o azeite.
que é gordura. Ácido graxo cadeia curta, acetato, palmitato e o butirato, que é produzido no meu intestino pelas bactérias. E o butirato vai lá no meu cérebro formar um hormônio que está carente em vocês. Qual que é esse hormônio? GABA. Ácido gama-amino butírico. Butírico é o butirato, que vem do meu intestino. Então, se eu tenho um microbioma ruim, ou ruim que eu digo, de não produzir butirato, ou que tem uma quantidade de... É só nome, né, gente? São bacteroidetes e firmicutes. Os bacteroidetes são os bons, as boas bactérias, e os firmicutes são os ruins, as bactérias ruins. Então, esse desequilíbrio bacteroidetes e firmicutes, se eu tenho muitos firmicutes, eu não metabolizo a gordura. E os firmicutes se alimentam, né, de glicose. Quanto mais glicose eu como, mais eu aumento a comida dos firmicutes. E mais desbiose eu vou ter, menos butirato, e aí não produzo GABA, e aí GABA tira dor. GABA é um hormônio inibitório. Tanto é que gabapentina e pregabalina foram estudados inicialmente para convulsão. Era proibido usar na fibromialgia. Proibido. Porque não se sabia o efeito daquele remédio a longo prazo. Aí foram vendo que não, parece que não faz tanto mal assim, pá, não, foi deixando, foi abrindo as porteiras aí para utilizar. Mas, toda vez, isso a gente sabe, que a gente ingere um hormônio, o que o organismo faz? Para de produzir hormônio. E aí você para de produzir o GABA. E aí você fica dependente do gabapentina ou pregabalina. Por quê? Se você toma um hormônio, um GABA, você bloqueia. E aonde que eu produzo GABA? No labrador. Então se eu faço ingestão de GABA, eu bloqueio os prolongamentos ou a minha rede neural no labrador. Meu organismo fala, não precisa fazer não, já está fazendo, tomando GABA. E eu diminuo a produção do GABA no meu labrador. GABA, o locus ceruleus produz GABA. O principal núcleo produz GABA. E aí, o que acontece? Cada vez mais desequilíbrio, mais desequilíbrio. E se eu faço a ingestão de um hormônio, o hormônio está aqui. O que o meu organismo fala? Não precisa produzir receptor, não, tem muito. E aí eu diminuo a produção do receptor, tanto de GABA quanto de serotonina. Esses são os grandes estudos hoje da fibromialgia, tentando tratar o receptor de serotonina e de GABA. Parece que tem algum gargalo aí nessa parte. Tá? Eu vou só responder uma pergunta aqui que eu achei interessante, ó. A Márcia está falando, mas a gente vai voltar a conversar aqui, ó. A Márcia está falando, boa noite, doutor Adalto. Estou com candidíase que vai e volta, não sabe. Fiz exame, minha imunidade está boa, mas tem fibromialgia. Será que essa candidíase pode ser devido à fibromialgia? O que fazer? Já tomei remédio antifúngico. Então vamos lá. Então, presta atenção. A mesma flora bacteriana vaginal é a mesma intestinal. É a mesma. Então, o microbioma intestinal é o mesmo vaginal. Então, você tem cândida no intestino. Nós temos. Não vou dizer você, não. A cândida é um saprófita, não sei se você acha que é o nome, se é saprófita, eles
existe em equilíbrio no nosso organismo. Mas, quando eu tenho um desequilíbrio, seja por pH, né, ou acidez, se a acidez vaginal, por deficiência das bactérias vaginais que também produzem ácido, então os ácidos graxos de cadeia curta, o acetato, ele baixa a imunidade, ele baixa o pH. Se eu não tenho um microbioma bom e não produzo ácido, o que acontece com a minha cândida? Aumenta. Por isso que eles mandam princípio básico, diminui alimento com açúcar. Pô, mas por que tem a ver alimento com açúcar na minha candidíase vaginal? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque é a mesma flora bacteriana. Deu para você entender? Então, a primeira coisa que você tem que tratar o intestino. Não é tratar a candidíase vaginal. Achar que você vai tomar ali vai resolver o problema. Mas aí como é que eu faço isso, doutor? Eu tenho que tratar o coco. Eu tenho que diminuir a minha excitabilidade do pitbull. Porque com pitbull aumentado, eu aumento a produção do hormônio lá, do estresse, um deles, que é o cortisol. Cortisol bloqueia proteínas. Tá? Por que bloqueia proteína? Porque quer proteger o cérebro, ele quer jogar a glicose do corpo, ao invés de formar proteína, para formar glicose. Para quem não sabe, proteína é formada por 20 tijolos. Então, pensa um tijolinho. Um tijolinho. São 20 tijolos. Lisina, glicina, serina, patati, patatá. Dessas 20 tijolos, né, tijolinho, 12 o organismo produz. Produz de onde? De carboidrato. Esqueletos de carbono. Então, eu quebro a glicose, formo um esqueleto de carbono e vou formar proteínas. Formar aminoácidos para formar proteínas. E se eu tenho meu pitbull alterado, gastando muito, pensando o dia inteiro, eu preciso de glicose. O cérebro trabalha com glicose. Nós não ficamos 1/milésimo de segundo com glicose abaixo de 40. Você quer ver um caso muito típico? Eu vou só apenas comentar aqui, né? Vou tirar aqui para não ficar seu nome aqui, tá, Márcio? Lutador, esses caras marombados, já viu esse cara grandão, esse fortão, os musculosão dessa altura e tal. Como é que é a comida deles? É um pratão de macarrão com um pedacinho de carne. Então, carne é pouca. É carboidrato mesmo. Muito carboidrato, só que eles injetam insulina para pegar aquele carboidrato e jogar dentro da célula, do músculo. Então, ele vai lá, malha, come muito carboidrato e injeta a insulina. Só que quando eles erram a dose, a insulina cai demais e eles morrem. Por isso que morre muito aí. Quando fazem em casa, aí eles erram a dose. Mas deu para você entender, se a gente puxar gancho aqui, a gente vai para tudo quanto é lado. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o glúten é açúcar. É uma glicoproteína. Por isso que você come glúten, flatulência. Então, se você tem rachamento, dor de cabeça, náusea, batedeira, comer um pão, batedeira no peito. O que é isso? Alergia alimentar. É um negócio tão simples. Você come uma comida e passa meia hora, você... essa ansiedade, o que é isso? Descarga de um hormônio intestinal, que é a histamina, né, que é vasodilatador. Por isso que você come e às vezes começa a espirrar, lacrimejar os olhos, voz embargada, e às vezes voz rouca, porque liberação de histamina. E a histamina é vasodilatadora. Todo mundo sabe disso. Você começa a espirrar, ou você está com alergia alimentar,
Desculpa, alergia respiratória. O que eles te dão? Loratadina, Desox, não sei o quê. Tá tudo antialérgico. Antialérgico é o quê? Para bloquear a histamina, porque é vasodilatadora. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Isso que vocês têm que entender, que tratar a fibromialgia, eu tenho que olhar minha cabeça aberta. Então, eu quero ficar livre das dores e do cansaço. Eu tenho que tratar geral. Eu não consigo tratar a fibromialgia só retirando glúten. É ser muito simplista e achar que vai resolver o problema. Não é. Então, resumindo, glúten faz mal? Faz. Para todo mundo? Eu diria para 90%. Desde que tenha lesão intestinal. E como que eu sei que eu tenho lesão intestinal? Se eu estou inflamado. Como é que eu sei se eu estou inflamado? Se eu estou acima do peso, ferritina alta, PCR ultrassensível alta, fibrinogênio alto, aí faz exame de sangue, você vê, ó, está inflamado, a inflamação vem daqui, trata ali, faz isso, pode tomar glutamina. Glutamina é um aminoácido que é o que mais usa a célula intestinal, que usa para metabolismo, é a glutamina. Por isso que se toma. Tem até um jargão aí, né? Água com limão, glutamina e gratidão, né? Do Baracate. Baracate que fala isso. E ele tá certinho. Por quê? Água com limão, o que é limão? Primeiro, água. Nós desidratamos à noite. Então, a gente tem que acordar de manhã aí, 2 copão da água para hidratar. De preferência, uma água morna. Por que água morna? Porque o meu organismo vai gerar calor. Se eu tomo água gelado, baixa a imunidade. Porque eu preciso gerar calor. Todo mundo sabe disso. Você deu um picolé para a criança. O que é a primeira coisa que você faz porque a criança terminou de chupar o picolé? Copo d'água. Esquentar aquilo lá, ué. Então, de manhã, copão da água, de preferência morno, põe ali no micro-ondas, ali, pá. Com limão, vitamina C. Vitamina C, para quem não sabe, no ciclo de um carbono, ele aumenta a formação do metil, que é a cola que vai formar serotonina. Opa! Então, vou tomar um limão que vai aumentar minha felicidade e vai funcionar meu intestino? Vai. Então, vou tomar. É ruim? Te cansa, né? Tem dia que a gente não quer tomar. Mas, opa, eu vou ficar mais feliz, eu vou ter mais ideias, eu vou trabalhar mais com a cabeça, então eu vou ganhar mais dinheiro. Opa, eu vou tomar isso também. Não importa se é amargo, não. Se é azedo, né? Toma. E glutamina, porque tem trabalhos mostrando que a glutamina ajuda a cicatrizar o intestino. Mas você tem que retirar o microbioma e tal. E gratidão, para quem não sabe, por que gratidão? Né? Ser grato não é olhar para o céu e falar, oh, meu Deus, que céu lindo. Não. Não. E eu comprei essa vasilha um dia que eu fui com a minha filha. Essa aqui é até da minha filha, nem é meu. Ela viajou, então estou usando ela. Senão não tinha deixado. A gente foi para Ribeirão Preto, fomos no shopping, ela viu essa garrafa com os contatos. Eu lembro, isso é grato, isso é ser gratidão. Gratidão a tudo, a uma televisão, a um computador. Ao fato de vocês estarem aqui me vendo, você tem que ser grato. Por quê? Porque o cérebro não consegue trabalhar duas emoções antagônicas ao mesmo tempo. Então, se eu sou grato, eu sou feliz. Opa, já diminui minha tristeza. Tristeza é o quê? Dopamina. Opa, então diminui, aumenta a serotonina, estimula o labrador, aumenta. Opa! Então eu já começo a trabalhar o meu mental. Mental é rede neural. É simples assim. Quando a gente fala mental, é um negócio meio vago, né? O que é mental? Nossa, a pessoa é mentalmente forte. O que é isso? Eu não entendo. O cérebro não entende. O cérebro trabalha com imagem. O cérebro não trabalha com palavras. O que é felicidade? O cérebro não sabe o que é felicidade, mas eu sei. Felicidade para mim é um dia médio perfeito, que eu acordo bem, sem dor, dormir a noite inteira.
faço um café da manhã legal, eu vou trabalhar feliz, eu vou para almoçar, minha família está bem, eu trabalho o dia inteiro, vou jogar meu tênis e pai, eu curto. Isso é felicidade. Felicidade são pequenas coisas. Então, meu cérebro sabe o que é felicidade, mas não a felicidade. A palavra ele não sabe. Ele sabe que eu, jogando tênis, eu sou feliz. Ganhando ou perdendo, é mais ganho do que perco. Mentira, né? Empato. Mas a verdade é essa. Então, quando eu sou grato, eu estimulo o labrador. Estimulando o labrador, eu crio rede neural no labrador. E eu aumento a produção de GABA, que tira a minha dor. E bloqueia. GABA é o principal hormônio inibitório do cérebro.